O livro de Êxodo conta uma história extraordinária, uma narrativa que transcende o tempo e ressoa profundamente em nossos corações. É a história dos israelitas, o povo escolhido por Deus, escapando da escravidão no Egito, onde foram oprimidos por gerações. Liderados por Moisés, eles viajaram em direção a uma terra prometida por Deus, uma terra onde corre leite e mel, um símbolo de abundância e prosperidade. Seus corações estavam repletos de esperança por um novo começo, um futuro livre da opressão e das correntes que os mantinham cativos. No entanto, o caminho para a liberdade não estava pavimentado com facilidades. Cada passo era um desafio, cada dia uma nova prova de sua determinação. Os israelitas trocaram a familiaridade do Egito pelas duras realidades do deserto, um lugar desconhecido e implacável. O deserto era um lugar de sol escaldante, terreno implacável e incerteza constante. As dunas de areia pareciam infinitas, e o calor era quase insuportável. Era um contraste gritante com a vida que eles conheciam, um verdadeiro teste de sua fé e resiliência. Cada dia no deserto era uma batalha contra os elementos e contra suas próprias dúvidas. A jornada deles foi um testemunho da fidelidade de Deus. Ele estava com eles a cada passo, provendo o que precisavam para sobreviver. Ele ouviu seus clamores no Egito e abriu o Mar Vermelho, permitindo que escapassem do exército do faraó, um milagre que ecoaria através das gerações. Ele os estava guiando com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, sinais visíveis de sua presença constante. Mesmo assim, em meio a esses milagres, suas fraquezas e dúvidas humanas começaram a surgir. A jornada era longa e árdua, e a fé deles foi testada repetidamente. Eles tinham testemunhado o poder de Deus, mas se viram questionando sua provisão. A fome e a sede no deserto fizeram com que muitos duvidassem se realmente estavam no caminho certo. A jornada dos israelitas serve como um lembrete poderoso de que mesmo em meio a provações, mesmo quando cercados pelos milagres de Deus, nossa fé pode vacilar. É uma história de perseverança, de luta contra as adversidades e de encontrar força na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Conforme os dias se transformavam em semanas, um novo desafio surgiu: a fome. A vastidão do deserto parecia infinita, e a esperança que antes brilhava nos olhos dos israelitas começou a se apagar. Os suprimentos que eles trouxeram do Egito haviam diminuído, e a vastidão do deserto não oferecia sustento. Cada dia que passava, a busca por comida se tornava mais desesperadora, e a escassez de água só aumentava o sofrimento. Medo e desespero começaram a tomar conta de seus corações. As noites eram longas e frias, e os dias quentes e implacáveis. A incerteza do futuro pesava sobre eles como uma nuvem escura. Os israelitas, antes cheios de esperança, começaram a reclamar. Murmúrios de descontentamento se espalharam pelo acampamento, e a unidade que os havia mantido juntos começou a se desfazer. Eles se esqueceram do Deus que os havia libertado da escravidão. A memória dos milagres que testemunharam no Egito e no Mar Vermelho começou a desvanecer-se. Esqueceram os milagres que haviam testemunhado. A travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo que os guiava à noite, tudo parecia distante e irreal diante da fome e da sede. Permitiram que suas circunstâncias presentes ofuscassem as promessas de Deus. A promessa de uma terra onde mana leite e mel parecia uma ilusão distante. Seus corações se endureceram e se voltaram contra Moisés, questionando sua liderança e, em última análise, questionando a fidelidade de Deus. A confiança que tinham em Moisés, como seu líder escolhido, começou a vacilar. Homem israelita, por que você nos tirou do Egito para morrer neste deserto? A voz do desespero ecoava entre o povo, e a dúvida se espalhava como fogo em palha seca. Teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer neste deserto. A nostalgia pelo passado, por mais doloroso que fosse,
parecia mais segura do que a incerteza do presente. O deserto, com suas condições adversas, tornou-se um terreno fértil para a dúvida e o descontentamento. Cada tempestade de areia, cada dia sem comida, alimentava a insatisfação e a desconfiança. Suas queixas revelaram um coração que havia se afastado da confiança em Deus para a confiança em sua própria compreensão limitada. A fé que os sustentava estava sendo testada a cada passo. Eles ansiavam pelos confortos familiares do Egito, falhando em ver que Deus os estava conduzindo a algo muito maior. A promessa de uma terra prometida, um futuro brilhante, parecia um sonho distante em meio à dura realidade do deserto. Moisés, dividido entre as reclamações dos israelitas e sua própria fé em Deus, recorreu à única fonte de esperança, o Senhor. Ele derramou seu coração a Deus, intercedendo pelo povo que foi chamado para liderar. Ele sabia que sem a intervenção de Deus, eles pereceriam no deserto. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, ouviu o clamor de seu povo. Ele prometeu fazer chover pão do céu, um testemunho de sua provisão inabalável. Moisés, Deus me disse: farei chover pão do céu para vocês. O povo deve sair todos os dias e recolher o suficiente para aquele dia. Desta forma, eu os testarei e verei se eles seguirão minhas instruções. Esta promessa não era apenas sobre sustento físico, era sobre ensinar aos israelitas uma lição profunda de confiança e dependência de Deus. Era para lembrá-los de que Ele estava no controle, mesmo nas circunstâncias mais desoladas e difíceis. Na manhã seguinte, uma visão diferente de qualquer outra saudou os israelitas. Eles acordaram e viram algo que nunca tinham visto antes. Uma substância fina e focosa, como semente de coentro branco, cobria o chão. Era algo novo e misterioso, algo que despertava curiosidade e admiração. Era doce ao paladar, como bolachas feitas com mel. Este sabor doce era um presente, um lembrete da bondade de Deus. Este era o maná, o pão do céu que Deus havia prometido. Um presente divino que descia dos céus todas as manhãs. Seguindo as instruções de Deus, recolhíamos o maná todas as manhãs. Cada família saía e coletava o suficiente para suas necessidades diárias. Devíamos coletar apenas o suficiente para aquele dia. Era uma lição de moderação e confiança, de não acumular mais do que o necessário. Deus nos avisou que se tentássemos armazenar o maná, ele apodreceria e criaria vermes. Era um lembrete constante de confiar em sua provisão diária. Esta foi uma lição diária de confiança na provisão de Deus. Cada dia trazia sua própria porção de maná, e cada dia era uma nova oportunidade de confiar. O sábado, no entanto, era diferente. Era um dia especial, separado dos outros. No sexto dia, devíamos coletar o dobro, pois o sábado era um dia de descanso, um dia separado para Deus. Não devíamos trabalhar ou coletar maná no sábado. E assim como Deus prometeu, o maná recolhido no sexto dia permaneceu fresco, um testemunho da fidelidade de Deus e da santidade do sábado. Era um milagre semanal que reforçava nossa fé. A provisão do maná foi uma expressão tangível do amor e cuidado de Deus. Cada manhã, ao recolher o maná, lembrávamos de sua presença constante em nossas vidas. Era um lembrete diário de que Ele via suas necessidades e proveria fielmente. As famílias se reuniam e, juntos, experimentavam a bondade e a fidelidade de Deus. O maná era mais do que alimento, era um símbolo do cuidado divino. A história do maná no deserto é mais do que um simples relato histórico. Ela contém lições profundas para nós hoje, lembrando-nos de que mesmo em nosso mundo moderno, servimos ao mesmo Deus que proveu para os israelitas. A reclamação inicial dos israelitas nos lembra da rapidez com que podemos esquecer a fidelidade de Deus quando enfrentamos desafios. É fácil focar em nossos problemas, permitir que o medo e a dúvida obscureçam nosso julgamento.
Assim como os israelitas, estamos em uma jornada de fé, e nossos desertos podem parecer diferentes, mas os desafios que enfrentamos podem muitas vezes parecer intransponíveis. Podemos enfrentar dificuldades financeiras, problemas de saúde ou dificuldades de relacionamento. Nesses momentos temos uma escolha: vamos reclamar e reclamar, focando em nossas limitações? Ou nós, como Moisés, nos voltaremos para Deus em oração, confiando em sua provisão e orientação? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Divinos Recados para mais conteúdos inspiradores. Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião e como essa mensagem tocou o seu coração. Grande abraço, até a próxima, e que Deus abençoe a todos.